O culto a Deus deve ser muito bem organizado, bem articulado, harmonioso. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Ele ama a ordem, ele ama a organização. No reino de Deus, no céu, há muita organização. Nós percebemos isso ao observarmos determinados textos bíblicos. Deus é extremamente organizado. E justamente por isso o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, aliás, desde o capítulo 11, ele vai dando instruções importantes e termina no capítulo 14 dizendo que Deus não é Deus de confusão. Portanto, o culto precisa ser racional. É necessário haver decência e ordem. E nós encontramos no capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel algumas instruções dadas pelo rei Davi para a organização do louvor no culto, a organização do próprio culto. Lembrando, inclusive, que Deus entregou a Moisés diretrizes que deveriam ser observadas ao pé da letra. Moisés ensinou ao povo e isso foi passando de geração em geração. Davi organizou ainda mais o culto, porque Davi era cantor, instrumentista, salmista. Davi era um homem de coração muito apegado a Deus e por isso justamente ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus pecados, dos seus erros, ele tinha um coração sincero, humilde e amava cultuar a Deus, amava oferecer louvores ao Senhor e instituiu isso de uma forma muito organizada em seu reino. Vejamos, capítulo 25, 1 Crônicas. Em seguida, Davi e os dirigentes da adoração escolheram alguns da família de Asaf, de Emã e Gedutum para o serviço de pregação ao som de harpas, liras e símbolos. Interessante, Davi e os dirigentes da adoração, ou seja, pessoas qualificadas que reuniam habilidades e competências para a prestação daquele serviço, pessoas escolhidas pelo próprio Deus, pessoas que tinham a capacitação necessária para organizar o culto de forma harmônica e muito bonita. Eram os dirigentes da adoração, os dirigentes do louvor, homens de peso, homens dignos, honrados, de bom testemunho, homens que tinham no coração o temor do Senhor. Isso serve de lição para nós, porque as pessoas que se propõem a trabalhar para Deus no louvor, na adoração, elas precisam ter compromisso, elas precisam ter bom testemunho, elas precisam ter dignidade, elas precisam ser pessoas honradas. Deus não trabalha com pessoas assim de qualquer jeito, de qualquer maneira, gente que não tenha a devida qualificação moral, a devida qualificação espiritual. Deus tem as suas exigências. E talvez você esteja se perguntando, mas você não leu isso no texto até o momento, mas isso que eu estou dizendo é o que Deus exige através de Moisés. É o que nós encontramos na Bíblia em dezenas de passagens. Deus quer que as coisas dedicadas a Ele sejam efetivamente singulares, exclusivas. Porque Deus é um ser exclusivista. Não divide a sua glória com ninguém. E Jesus deixa isso muito claro ao dizer, vocês não podem agradar a um Senhor e a outro Senhor ao mesmo tempo. Vocês devem agradar a um ou a outro. E Josué, trabalhando nesta mesma perspectiva, numa conversa que teve com o povo, com a liderança principalmente, ele disse, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voltemos ao capítulo 25 de 1 Crônicas. Na continuação, eles escolheram alguns da família de Asaf, de Emã, de Gedutum, para o serviço de pregação ao som de harpas, liras e símbolos. Então, havia o serviço de pregação, havia também o serviço de adoração. Tudo era muito bem organizado. Proclamação da palavra, louvor, adoração, oração. Certamente o coral se apresentava, pessoas apresentavam solos, tudo isso para a honra e glória de Deus. E aí, na sequência, nós temos a relação das pessoas escolhidas. E então diz assim, eles estavam sob a supervisão de Asaf. Asaf era o supervisor. Isso significa organização. Havia uma hierarquia. As pessoas tinham de obedecer às diretrizes apresentadas por Asaf.
diretrizes essas estabelecidas pelo próprio Deus através de Moisés. Muita gente na igreja não quer obedecer. Muita gente na igreja local acha que pode fazer do seu jeito, da maneira que lhes vem à cabeça, mas não é assim. Existe ordem, deve haver harmonia e respeito e obediência de acordo com a vontade de Deus, para que as coisas fluam de maneira satisfatória, lembrando que Deus habita no meio dos louvores. Para que de fato Deus se sinta bem com os louvores da igreja, é necessário que tudo esteja de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer o seguinte: não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do modo como Deus exige, e nós devemos ser obedientes. E na continuação, profetizava ao som da harpa e dirigia o louvor. Então, supervisionados por seu pai Jedutum, eles profetizavam ao som de harpa, e Jedutum, o pai de uma equipe que trabalhava no templo ou na congregação, dirigia o louvor. Como eu disse, havia dirigentes de adoração, proclamadores da palavra, gente que orava, gente que solava, que apresentava duetos, havia o coral, havia o dirigente de louvor. Repito, tudo muito bem organizado para a glória de Deus. E na sequência nós temos, todos esses eram filhos de Emã, aqui já está falando de outra equipe. Todos esses eram filhos de Emã, conselheiro espiritual do rei. E o rei tinha o seu conselheiro espiritual. Nós encontramos muito isso na Bíblia. Temos na história, por exemplo, Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos da América do Norte. Deus tem pessoas escolhidas para atuarem nos diversos setores da sociedade civil organizada, da sociedade como um todo. Deus tem pessoas selecionadas por Ele mesmo para atuarem como conselheiros, como dirigentes de louvor, como dirigentes de adoração, como proclamadores da palavra. Deus deseja que cada um de nós cumpra a missão dada por Ele. Eu peço que você reflita a esse respeito e que você entenda qual é o plano de Deus para a sua vida. Peça a Deus para te dar discernimento. Cumpra a sua missão. Não fuja daquilo que foi estabelecido por Deus para a sua vida. Davi tinha como conselheiro Emã. Era o seu conselheiro espiritual. Será que nós podemos também ser usados por Deus na condição de conselheiros espirituais, aconselhando pessoas na família, no trabalho, em qualquer parte? Devemos nos dispor na presença de Deus para que o Espírito Santo nos use, a fim de que sejamos frutíferos para a glória do Senhor. Vamos continuar a leitura do texto. Emã se tornou poderoso, como Deus tinha prometido. Ele teve 14 filhos, 3 filhas, sob a supervisão de seus pais. Esses filhos conduziam a música no templo. Mais uma vez, está falando de gente que conduzia a música no templo, na casa de Deus, na tenda da congregação, no espaço reservado para a adoração coletiva. Aqui nós temos também uma outra lição preciosa. Muita gente se considera desigrejada, não congrega mais, diz que toma ceia em casa, não participa mais. Por quê? Em toda a Bíblia nós encontramos exemplos de um povo que se reunia para cultuar, para adorar, para exaltar a Deus. Adoração coletiva, adoração congregacional. Era um povo que se reunia para ouvir a palavra de Deus, para aprender de Deus. E no Novo Testamento, a mesma coisa. Inclusive, a palavra igreja vem de eclesia, que significa chamados para fora. Assembleia tem a ver com a ágora grega, quando os cidadãos gregos se reuniam, né? Eram chamados para fora de suas casas, para fora de seus locais particulares, a fim de se reunirem com o propósito de tomarem decisões de interesse coletivo, interesse público. Eclesia, chamados para fora, chamados para a reunião, chamados para a congregação. E o apóstolo Paulo diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Observem, o rei Davi tinha toda a preocupação em fazer com que as pessoas se sentissem bem na casa de Deus. Tudo era muito organizado.
A sua preocupação maior era fazer com que Deus recebesse os louvores de forma agradável também. E deve ser a nossa preocupação. E aí, na continuação, eles e todos os seus familiares eram competentes. Olha que coisa! Eles eram competentes e preparados para o louvor do Eterno. Pessoas qualificadas, como eu já falei. Eram ao todo 228 pessoas. Então, Davi seleciona 228 pessoas competentes, preparadas, capacitadas para o serviço de louvor e adoração. E o versículo 8, distribuíam as tarefas por sorteio. Ninguém, jovem ou idoso, mestre ou aluno, tinha preferência ou vantagem sobre o outro. As tarefas desses 228 que trabalhavam na área do louvor e da adoração eram distribuídas por sorteio, para não haver parcialidade, para não haver privilégio a quem quer que fosse. Não importava se a pessoa fosse mestre ou aluno, idoso ou jovem, ele atuava conforme o sorteio. Ou seja, a escala era preparada conforme o sorteio, a fim de evitar a parcialidade, a fim de evitar a vanglória, o partidarismo. Isso é interessante porque na casa de Deus todos somos iguais. Não deve haver distinção nesse sentido, nesse aspecto, não há distinção. Todos estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Todos somos adoradores, todos somos servos, todos temos o mesmo objetivo, o mesmo ideal, o mesmo propósito, que é de adorá-lo no esplendor da sua santidade, vivendo para ele, servindo-o com alegria. Esse é o nosso propósito. E que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Muito obrigado. Eu peço que você, por favor, compartilhe, curta, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Deus abençoe.